Shalom, queridos, graça e paz, mais uma vez. Eu sei que os apóstolos fazem tanta falta no culto, mas eles me deixaram com essa incumbência de trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. E o Senhor ministrou ao meu coração. Nós estamos no mês da família. E nós vamos falar sobre restaurando o altar do Senhor em nossa família. Quando eu normalmente ministro para casais, né? Eu e Fernando, nós somos os coordenadores da rede de casais. E nós normalmente ministramos para maridos e esposas. E quando eu recebi esse tema, você vai falar sobre restaurando o altar da família, que a apóstola compartilhou comigo. Eu fiquei pensando... Tá, mas a igreja é muito diversa. Nem todo mundo é casado, nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai. Como é que eu vou achar algo que ministre o coração de todo mundo? Eu sei que cada um tem um formato familiar aqui. Muitos são solteiros, ainda morando com os pais. Nós temos adolescentes, temos jovens casais que ainda não têm filhos, temos casais que os filhos já cresceram e já têm os seus próprios filhos. Já está se cumprindo na vida de vocês a bênção de verem os filhos dos filhos. Mas quando eu estiver ministrando aqui, eu quero que você ouça essa palavra. E que você se comprometa a edificar o altar do Senhor na vida da sua família. Não importa se você é apenas uma criança, se você é um adolescente, se você é esposa, não importa nem se na sua casa apenas você conhece ao Senhor Jesus. Mas você é uma peça fundamental da sua família. E você vai conseguir edificar o altar do Senhor aonde você está inserido. Amém? O primeiro altar que eu gostaria de chamar a atenção é altar da decisão de andar com Deus. Vamos abrir em Gênesis. Gênesis 8. Vamos ler o versículo 20. Gênesis 8, versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto e queimando-os sobre o altar. Provavelmente vocês conhecem a história de Noé. Noé, ele viveu numa geração muito corrupta, muito corrompida. A Bíblia diz que a maldade imperava. E em Gênesis 6, 5, diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Imagina viver numa sociedade em que os pensamentos daquela geração é sempre e somente para o mal. Imagine. É muito parecido com a nossa realidade hoje, né? É muito parecido com a nossa realidade hoje. Mas assim como Noé, Deus tem levantado homens e mulheres íntegros. Noé era minoria. A Bíblia diz que Deus olhou assim e Deus achou Noé e sua família. No versículo 9 do mesmo capítulo 6 diz que essa história da família de Noé, Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Noé tomou uma decisão, mesmo estando inserido naquela comunidade perversa e má, mesmo estando inserido num contexto onde as pessoas não adoravam ao Senhor, mesmo recebendo tanta influência, Noé tomou a decisão de andar com Deus. O finalzinho do versículo 9 diz isso. Diz: ele andava com Deus. Eu fazendo essa ministração, eu comecei a pensar assim, mas Deus sabe o que o povo vai pensar? O povo vai pensar assim: ah, Kelita,
Mas para você é fácil. Para você é muito fácil falar. Para você é muito fácil pregar sobre uma família abençoada, sobre andar com Deus, sobre a família estar reunida nos propósitos do Senhor. É muito fácil. Por quê? Porque seus pais são os apóstolos. Porque você já nasceu indo para a igreja. Você não sabe como é difícil para mim. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós precisamos tomar a decisão de andar com Deus. A nossa apóstola, essa mulher de Deus, essa mulher maravilhosa, sábia, ela não nasceu num lar cristão. Mas um dia, ela tomou a decisão de andar com Deus. O nosso apóstolo nasceu num lar cristão. Mas ele passou a vida toda dizendo que não ia ser pastor. Mas um dia ele tomou a decisão de cumprir o propósito de Deus na vida dele. E eles dois juntos formaram e impactaram toda uma geração. Esse é o poder de uma decisão. Tem adolescentes aqui, filhos de pais crentes? Fica de pé aí. Coisa pior do mundo de adolescente é mandar ficar de pé. Se você tem pais crentes e adolescente entre 12 e 18 anos, fique de pé. Pois é, quero falar uma coisa com vocês. Deus não tem neto, só tem filho. Eu acho que foi o apóstolo René que disse isso uma vez. E isso é muito impactante para a nossa vida, que temos pais cristãos. Nossos pais nos levam para a igreja desde pequeno, nossos pais nos ensinam, nossos pais nos ministram, mas nós temos que tomar a nossa decisão. Vocês têm que tomar a decisão de vocês, de estar no altar do Senhor, de levantar, edificar, restaurar o altar do Senhor dentro da sua família, a começar pela sua vida. Agora que vocês já passaram muita vergonha, pode sentar. Todos nós temos que tomar essa decisão. E decida hoje a restaurar o altar do Senhor. Essa é uma decisão, a decisão de andar com Deus é uma decisão diária. Porque essa geração perversa e contaminada na qual estamos inseridos tentam nos influenciar todos os dias. Todos os dias nós somos assaltados por armadilhas do inimigo, por amigos, por pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, vizinhos, influências de músicas. Às vezes a gente sabe umas músicas terríveis e a gente sabe de cor, porque do caminho de casa para o trabalho, é no ônibus, é no ponto, é na rua, é não sei o quê. E a gente aprende músicas horríveis. E precisamos combater essas influências diariamente, decidindo andar com Deus. O segundo altar que eu quero fazer menção aqui é o altar da excelência. 2 Crônicas 4:19. 2 Crônicas 4:19. Diz assim: fez também Salomão todos os objetos que eram da casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da preposição. Vocês vão ver que antes desse altar que Salomão fez, existiram muitos altares de pedra. E Deus ainda dava instrução de serem pedras não lavradas. Uma coisa assim, bem rústica. Mas Salomão, ele tinha um direcionamento de Deus para a excelência. Você precisa levantar um altar de excelência em sua família. Eu não estou falando necessariamente de ouro.
Apesar de que, se você puder presentear com ouro, o faça. Deixa Deus te usar. Presenteie o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Eu sei que no Bat Mitzvah, né, das meninas, é muito legal ganhar a primeira joia de ouro, né? Um anel, um colar, e isso é muito significativo. Eu não sei, os meninos não têm muito isso, né? De usar ouro. Os homens normalmente não têm. Mas se você tem uma mulher na sua família que gosta de ouro, dá ouro para a mulher. Faz bem. Mas não é necessariamente... Aí já começa o buchicho. Olha, me dá ouro. Olha, você me dá ouro. Não necessariamente disso que eu estou falando. Não é também da excelência. Eu preciso ter uma casa excelente, eu preciso ter uma casa maior. Apesar de que, se você puder melhorar a sua casa, né? Temos aqui arquitetos na igreja, consulte os arquitetos, que eles vão te dar várias ideias. Coloque uma pintura nova na sua casa, arrume sua casa, limpe sua casa, reorganize os móveis. Eu amo reorganizar os móveis da minha casa. Eu gosto de móveis móveis. Eu odeio aqueles móveis que são imóveis, que são chumbados na parede, grudados no chão. Eu gosto de móveis móveis, que a gente reorganiza tudo e tem uma casa nova. Mas também não é exatamente isso que eu estou falando. Às vezes, algumas pessoas, e eu sei que aqui nunca ninguém fez isso, nunca, eu tenho certeza. Mas tem gente por aí, né? Tem gente por aí que guarda o melhor tratamento, o melhor tempo para os outros, para os de fora. As melhores palavras, as palavras mais gentis, mais carinhosas, para os de fora. É um homem que se esforça no trabalho, né, para o chefe admirar e dizer, olha, um funcionário de excelência. E se esforça e rala e dá o sangue e o suor por causa daquele trabalho. É uma mulher que tem a maior paciência do mundo com aquele cliente chato, insuportável, porque quer ter um excelente atendimento. São filhos que abrem o coração para os amigos e têm sempre palavras carinhosas, palavras de afirmação. Oh, minha best friend forever. E aí faz pulseirinha, entendeu? E diz que vai ser amigas para sempre. Ou qualquer outra coisa que vocês façam. E às vezes essas mesmas pessoas não se esforçam tanto nos relacionamentos dentro da família. São pais que não têm um tempo de qualidade com os filhos. Ou não têm tanta paciência. São filhos que não conseguem conversar com os pais. E se fecham dentro do seu próprio mundo. Nós precisamos levantar um altar de excelência dentro da nossa família. No tratamento uns com os outros. No tratamento entre irmãos. Nunca vi duas criaturas para brigar tanto que nem irmão. Senhor amado. Eu acho que eu brigava pouco com as meninas, porque a nossa diferença... eu brigava muito. Na minha memória, eu brigava pouco. A gente nem se via. Só você se roubava minhas coisas escondidas. Mas aí eu, né? Uma irmã muito sábia, eu fazia assim. Eu deixava o alicate delas roubarem, que já estava cego, surdo e mudo. Aí deixava lá, mais à vista. E escondia o meu alicate que eu usava, que era o amolado. Tudo bem que elas achavam os dois no final das contas, mas a nossa diferença de idade era muito grande. Mas eu vejo nas minhas filhas que só o sangue de Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, na vida de irmão. Nunca vi duas criaturas para brigar tanto. E às vezes a pessoa não pode nem olhar. O irmão não pode olhar. O que foi? Está me olhando. Você faz o seguinte, você não olha para ela, que você não vai saber se ela está te olhando ou não. E está resolvido o problema. E
E às vezes esse mesmo irmão que tem a capacidade de extrair o pior do outro irmão, se esforça muito quando está na sala de aula, da escola, da faculdade, ou com os amigos do prédio, da rua. Se esforça muito para tratar bem, para ser aceito. Vamos levantar um altar de excelência na nossa família. O terceiro altar que eu quero chamar a atenção é o altar dos princípios. Vamos abrir agora em Josué. Josué 8. Josué 8, nós vamos ler alguns versículos meio salteados. Vamos começar com o versículo 30. Josué 8, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Agora vamos pular para o versículo 32. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Vamos pular agora para o versículo 34. Eu vou ler o 34 e o 35. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo quanto estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. A parte que mais me chamou a atenção nesse texto, e que eu quero ressaltar, é que foi lido os princípios que estavam na palavra de Deus, na lei que Deus havia dado a Moisés, para toda a congregação de Israel, incluindo toda a congregação. Às vezes, quando fala assim, não toda a congregação, eram contados apenas os homens acima de 13 anos. Porque as mulheres e as crianças não eram contadas como congregação. Mas deixou bem claro, Deus quis escrever assim, deixar muito claro, que toda a congregação de Israel, e também as mulheres, e também as crianças, em algumas traduções tem as crianças e os estrangeiros. Todos estavam ouvindo os princípios do Senhor. Eu fui apresentada na igreja com 30 dias. Eu tive a bênção de nascer e crescer na igreja. E por causa desta decisão que os que vieram antes de mim tomaram ao lado do Senhor, eu tive essa bênção. Talvez você não tenha tido essa oportunidade, talvez você não tenha tido essa bênção. Mas você tem a oportunidade agora de levar os seus filhos à sua geração. Aqueles que ainda não tiveram filhos, vocês têm a oportunidade, quando tiverem, virem aqui apresentar bebezinhos e trazer para a igreja. Eu estava conversando ontem com Tereza, e ela compartilhando, né, os desafios de trazer um bebê para a igreja. E é puro perrengue trazer um bebê para a igreja. Puro perrengue. Você vem, assiste o culto, não assiste o culto, praticamente. Porque toda hora a criança demanda de alguma coisa. Às vezes tem a graça, né? A bênção de alguém carregar. Eu chegava na igreja, já assim, procurando. Cadê? Cadê? Quem quer? Toma. Toma. Quem quer, leva. E aí eu saía correndo antes que a pessoa desistisse e resolvesse me devolver. Para tentar assistir um pouco do culto, mas eu sei que toda hora é interrompida. E aí, quando vai crescendo, as interrupções não fica melhor, não. Só piora. Estou assistindo mais ou menos o culto agora, né, filhas? Mais ou menos. Mas outro dia eu estava ministrando aqui em cima no louvor, Fernando no louvor.
Aí eu tive que pegar o meu celular que estava no bolso e mandar uma mensagem para o celular de uma criatura que estava ali na primeira fileira, aprontando. Eu tive que falar, olhe, você e sua irmã, isso escrevendo no WhatsApp, você e sua irmã vão ficar de castigo se vocês continuarem. A menina pegou o celular, olhou assim para mim. Mas elas estão aprendendo, elas estão meninas muito obedientes, graças a Deus. Eu ensino os princípios, nós ensinamos às nossas filhas os princípios de Deus. Nós vivemos os princípios de Deus. Pais, não tenham medo de ensinarem para os seus filhos os princípios. Mesmo que eles estejam sendo bombardeados na escola, na faculdade, pelos amigos, com coisas que vão contra os princípios do Senhor. Estejam atentos e ensinem os princípios de Deus. Deus nos deixou isso aqui. O apóstolo não está aqui, ninguém fez o coisa do negócio, do treco da Bíblia. Opa, isso eu esqueci. Eu não sei como faz. Mas pegue sua Bíblia de papel. Pegue sua Bíblia de papel. Levante sua Bíblia de papel. Levante sua Bíblia de papel. E diga: eu amo a minha Bíblia. Eu leio e ela me confronta e me ensina e me guia e me guarda. Dê um beijo na sua Bíblia. E aplauda o Senhor. Esqueci dessa parte. Mas Deus nos deixou um manual de instrução. Você já tentou montar alguma coisa sem o manual de instrução? Já tentou? Deu certo? Você fez num tempo recorde? Foi mais fácil do que com o manual de instrução? Não. Ana Clara saindo da maternidade no hospital, a gente foi colocar... A gente não, que eu estava com a menina no colo. Mas o pai foi colocar a cadeirinha, de haste da cadeirinha no carro. 30 minutos depois, banhado de suor, ele ainda não tinha conseguido. E eu lá, na porta da maternidade, com a menina no colo, olhando. Por quê? Porque ele estava sem o manual. E eu tanto que falei, pegue o manual e aprenda a montar antes da menina nascer. A pessoa fez isso? Não, não fez isso. Aí foi com emoção, porque tudo com emoção é melhor. Foi com emoção. Até que veio uma coitada de uma enfermeira lá de dentro, largou o serviço dela de cuidar dos doentes do hospital e veio montar a cadeirinha para a gente, senão a gente estava até hoje lá, na porta da maternidade. Se tivesse com o manual, ia ser muito mais fácil. Deus deixou um manual. Como ter uma vida feliz, plena e abundante. Eu sei que muitas vezes, para quem não conhece Deus de verdade, assim como a gente conhece, as pessoas às vezes podem pensar que Ele é um Deus, um ditador, rígido, que castiga. Se a pessoa não fizer tudo exatamente do jeito que Ele quer, Ele vai e castiga. Mas Deus não é assim. Deus é um Pai amoroso, que nos orienta, que ensina, fala, olha, por aqui é mais fácil. Se a gente quiser ir por aqui, Ele não vai impedir, mas Ele está falando, olha, por aqui vai ser melhor. Eu lembro, eu era bem pequena. Tinha menos de 5 anos. Uns 3 anos, provavelmente. E eu estava lá no quarto do meu pai e tinha um ferro de passar, que alguém tinha passado uma roupa recentemente.
E aí o ferro estava ali morno, não estava pelando, tá? O ferro não estava pelando. E eu lembro que a minha mãozinha assim, eu esticando bem a mão, minha mão preenchia só um pedaço do ferro. Então eu era bem pequena. E aí meu pai falando, não bote a mão no ferro, está quente, você vai queimar a sua mão. Não bote a mão, o ferro está quente, o ferro vai queimar a sua mão. E criança faz assim, né? Ainda olha assim para sua cara, te desafiando. Eu vou botar, o que ele vai fazer? E aí eu fui lá e ele deixou. Pã! Coloquei a mão no ferro quente. Aconteceu o quê? Queimou a mão. Não foi uma queimadura extraordinária, de 3º grau, de 1º... Não, a mão só ficou vermelha. E doeu. Mas todos os movimentos do apóstolo são friamente calculados, tá? Então, nenhum perigo real eu estava correndo. Mas ele deixou que isso acontecesse. E aí, é assim que Deus age. Olha, ele avisa, não coloca a mão no ferro quente, minha filha. Não coloca a mão no ferro quente, meu filho, que vai machucar a sua mão. Mas se a gente disser, eu vou colocar, eu quero, vai queimar a mão. É uma consequência natural. Não estou incentivando aqui a ninguém deixar o filho colocar a mão em ferro quente, ok? Que isso fique gravado. Gente, está gravando, eu esqueci. Que isso fique gravado. Não faça isso em casa, certo? Ninguém deve colocar a mão ou deixar nenhuma criança colocar a mão em ferro quente. Pronto. Mas a Bíblia é o nosso manual de instrução. E se nós estudarmos os princípios de Deus, se nós levantarmos esse altar na nossa família, independente de como é a configuração familiar, ou qual é o seu papel na sua família, você pode sim levantar esse altar. O 4º altar que eu quero levantar aqui, ensinar para vocês, é altar de retorno para o propósito de Deus. Esses altares saíram com os nomes esquisitos, né? Eu tentei imaginar uns nomes mais bonitinhos, mas não rolou. Mas é a essência do que Deus me deu. Altar de retorno para o propósito de Deus. Vamos abrir em Gênesis. A gente vai fazer como Josué e ler alguns versículos espaçados. Gênesis 12. Vamos começar com Gênesis 12, 7. Esse texto traz um pouco da história de Abraão. Abraão, ele foi chamado da terra dele, e Deus disse o que para ele? Abraão, ou Abrão na época, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. E Gênesis 12, 7 diz, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus deu um propósito a Abraão, uma missão. E Abraão cumpriu o propósito de Deus. Ele foi para o lugar que Deus tinha mostrado. E Deus disse, olha, Abraão, isso aqui será seu e da sua descendência. Essa é a terra que eu te prometi. É esse o lugar que eu queria te trazer. Foi para aqui que eu te chamei. E Abraão levantou um altar ao Senhor. Mas aí, quando Abraão estava lá, no centro do propósito de Deus, algo aconteceu. Veio uma dificuldade. Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10 diz assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Deus mandou Abrão ir para o Egito? Não. Deus mandou Abrão ir para onde ele estava. Abrão saiu
de onde Deus tinha mandado ele estar e foi para outros cantos. Lá no Egito, se você continuar a ler esse capítulo depois, você vai ver que Abrão ainda se embolou e pecou. Não deu certo. Sair do propósito de Deus nunca dá certo. Nunca. E com Abrão não foi diferente. Mas Abrão tinha uma promessa. E ele continuou a ouvir a voz do Senhor. E ele decidiu retornar. Gênesis 13, versículo 3. Gênesis 13, versículo 3 diz assim: E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Abraão retornou ao centro do propósito de Deus, ele corrigiu a sua rota. Ele passou um tempo longe, fez muita besteira, pecou, desagradou a Deus. Mesmo assim, Deus livrou Abraão, guardou a sua família e Abraão voltou. Abraão voltou. Talvez, nesse momento, você esteja passando por momentos de deserto. Talvez você tenha tomado decisões que tirou a sua família do propósito de Deus. Tirou a sua família da rota, deu uma desorganizada. Não era exatamente nesse lugar que você deveria estar. Não era exatamente nesse lugar que a sua família deveria estar. Talvez você esteja inserido numa família que está todo mundo ali no propósito de Deus, mas o seu coração está fora. O seu coração está no Egito. É possível. Kelita, mas e agora? Agora já era. Agora eu já fiz besteira. Agora eu já desmantelei a minha família. Agora eu já tomei minha decisão. Você não disse que a decisão era minha? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você voltar para o propósito de Deus. Ainda dá tempo de você voltar, retornar para o seu primeiro amor. Ainda dá tempo de Deus restaurar esse altar no meio da sua família. Não importa onde você esteja, você pode estar no Egito, pode estar nos confins da terra, mas ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de voltar para o altar do Senhor. E finalmente, eu quero falar aqui do altar da companhia. Abre em Romanos 11. Romanos 11, versículos de 2 a 5. Romanos 11, de 2 a 5. O apóstolo Paulo diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, agora também, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. O apóstolo Paulo aqui está relembrando algo que aconteceu com o profeta Elias. Elias estava sendo perseguido pelos reis, pelo rei e pela rainha de Israel. E ele se escondeu numa caverna. Ele estava falando, né, o que o Senhor tinha mandado ele ministrar ao povo. E ele se escondeu porque ele estava sendo perseguido para ser morto.
O medo de Elias não era um medo infundado, era um medo real. Ele realmente estava correndo muito perigo. E ele, naquela caverna, ele estava se sentindo muito sozinho. Ele estava dizendo, Deus, eu não tenho ninguém mais, acabou tudo, todo mundo me abandonou, eu estou só. Estão me procurando para me matar. E eu estou sozinho. Às vezes a gente se sente sozinho. Mesmo quando a gente está em meio à família. Existe essa possibilidade de você estar se sentindo só. Talvez você seja o único na sua família que conheça o Senhor Jesus. Talvez seja por isso que você se sinta só. Talvez você tenha ouvido toda essa minha ministração pensando, Kelita, eu nunca vou conseguir levantar esses altares na minha família porque eu estou só. Não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me respaldar. Eu estou sozinho nessa, não vou conseguir. Mas Deus te diz hoje, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Deus está falando para você, eu tenho uma família para você. Uma família espiritual. Tudo que eu estou falando aqui se refere à família natural, à família biológica, à família com quem você convive, à família afetiva. Mas Deus nos deu um presente de sermos uma família uns para os outros. Você tem conservos, você tem líderes, você tem pastores, você tem amigos e irmãos. Porque uma pessoa aí agora que está do seu lado, que não seja da sua família natural, vire para trás, para frente, fale assim, estou contigo. Você não está só. Você não está sozinho. Talvez assim como Elias, existem pessoas procurando te machucar. Talvez na sua família existem pessoas que te ferem. Mas você não está só. Porque Deus levantou milhares e milhares de homens e mulheres para te ajudar a restaurar o altar do Senhor na sua família, na sua casa. Você tem autoridade para isso. Não importa se você é só uma criança, uma adolescente, se você é um jovem, se você é esposa ou marido, você tem autoridade para restaurar o altar do Senhor na sua família. E assim como Deus fez com a minha família, e eu vou lhe dizer, irmãos, se Deus fez com a minha família, se Deus abençoou tanto a minha família, Ele também vai abençoar imensamente a sua. Ele também vai restaurar os relacionamentos que estavam rompidos. Ele vai fazer prosperar. Ele vai tocar no coração de cada integrante da sua família. Você apenas precisa decidir restaurar o altar do Senhor.